vou falar um negócio pra você. Sexta-feira 13. Hoje só tem notícia boa. Aliás, quando você começa o dia alegre, vamos combinar que a gente termina o dia muito bem. Então, bora ficar com a gente que Você Bonita só tem bom humor. Aliás, a gente vai falar de algo que merece toda a nossa atenção e merece o nosso bom humor. Sabia que quando a gente fica mais feliz, o nosso coração também fica mais feliz e sente tudo isso? A gente vai conversar agora, bater um papo muito legal para saber as 10 verdades sobre o nosso coração. Dr. Hélio Castelo volta mais uma vez, cardiologista. Querido, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Bom, você viu que esse povo apronta comigo, né? Sexta-feira 13, mas aqui a sexta-feira 13 eu brinco que é sempre boa, sempre positiva. Começando que é sexta-feira, né, doutor? Sexta-feira. Me conta, quando a gente fala do coração, sexta-feira, que a gente já ouviu aqui algumas vezes, que na segunda-feira, naquele horário 8 da manhã, 7 da manhã, é que parece que aumenta o risco das pessoas terem infarto. Não sei se não tem isso? Não sei se na segunda-feira, a parte da manhã... Parte da manhã. É normal isso. E na sexta-feira, quando a pessoa sabe que está indo pro final de semana, está mais tranquila, está mais sossegada, esse número diminui. Já falamos uma vez sobre essas estatísticas aqui no programa. Agora, na segunda-feira, o que a gente vê é que os pronto-socorros estão mais cheios. Estão mais cheios. Olha, tá vendo, gente? É tudo estatística que, de fato, tem relação até com o nosso psicológico. Na sexta-feira, a gente tá tão alegre, fala, final de semana tá chegando, tá tudo ótimo, vamos curtir? E aí a gente fica mais tranquilo. Mas hoje, doutor, o nosso assunto é muito legal. Eu tenho uma lista aqui de verdades a respeito do nosso coração. E o doutor vai explicar o porquê de tudo isso. Porque às vezes a gente acredita em algumas coisas e muitas delas podem ser mitos. E outras verdades são tão importantes que a gente acaba esquecendo. A primeira verdade é essa: que o coração sofre por conta da pressão arterial alterada. Então, assim, é verdade que quando uma pessoa tem problema de pressão, uma pressão alta, por exemplo, o coração sofre com isso? Não, é verdade. Essa é fácil até de explicar. É só você imaginar na tua casa. Se você pegar uma mangueira, ligar na torneira, e se a pressão da água for muito forte, tem maior chance de você lesar essa mangueira. Então, a mesma coisa, se o sangue corre com pressão muito alta dentro das artérias, aumenta a chance de lesar a parede da artéria e, com isso, vai causar obstruções, né, entupimentos, né, nos vasos. Além disso, aumenta a chance de hemorragias, aumenta o risco de AVCH, como a gente disse, que é acidente vascular cerebral hemorrágico, olha por só. rompimento de vaso. Além disso, além do coração, por problemas, vamos dizer assim, circulatórios, aumenta o risco de problemas visuais e aumenta o risco de problemas renais. Então, cuidar da pressão é algo importantíssimo. É fundamental. E o grande problema da pressão, Carol, é que o nosso corpo ele se adapta. Então, enquanto você tem, no começo, a pressão começa a subir, a pessoa não sente muita coisa. Ou ela começa a sentir um discreto cansaço, depois um pouquinho de dor de cabeça, e ela acha que é do estresse, enfim. Ela acha que é de todo menos da pressão. O cansaço ela acha que é da idade. Eu subo a escada, subia correndo, agora eu vou subir, eu canso muito, etc. E isso já são sinais. E ela acaba não medindo a pressão. É muito comum chegar no consultório e você falar, poxa, a tua pressão você mede e vê que está um pouco alta. E é importante que a gente tem que medir 2, 3 vezes no consultório, porque também tem o fato do jaleco branco. Que também é psicológico, né? A pessoa já vê o médico, a pressão sobe, né? E é verdade isso. Olha só, que interessante, mesmo, né? Então, aí vocês medem quando a pessoa chega, bate papo, depois de novo e antes de sair de novo. Exatamente. Olha, gente, que bacana. Então, se você for ao médico, você só medir uma vez a pressão, peça para que ele faça a medição de novo antes de você sair do consultório, porque ao ver o médico, você pode ter a pressão elevada. Pode subir um pouquinho. Não, e assim, eu vou te contar até um negócio que aconteceu comigo. A gravidez inteira, minha pressão estava ótima, a pressão é muito baixa, muito. Tem pressão 10 por 6, tal, é baixíssima. Na gravidez continuou. No dia que eu me internei para fazer o parto, né, pela manhã, no dia seguinte, gente, minha pressão estava 14 por 8, 14 por 9. Doutor, eu entrei em pânico. Um pouco de ansiedade. Completamente. Eu falei, meu Deus, vai atrapalhar meu parto e não sei o quê. A enfermeira, calma, eu volto daqui 1 hora. Aí ela voltou, minha pressão já estava normal. Então, assim, engraçado como de fato a pressão é um negócio meio perigoso. Só que eu aproveito que a gente está falando sobre pressão e te pergunto, um paciente que descobre que tem problema de pressão, ele tem que ser medicado diariamente
Ou em algum momento ele pode abandonar essa medicação? A hipertensão não tem cura. Não tem cura? Não tem. Tá. O indivíduo que é, assim como a diabetes, então o indivíduo que é hipertenso, ele vai ser hipertenso sempre. Tá. Obviamente que existem algumas condições, isso em 99%, existem algumas condições que você acaba resolvendo a hipertensão de outras formas. Tá. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo está passando por um momento de hipertensão. Um exemplo é a hipertensão da gravidez. Tá. Às vezes tem a hipertensão só durante a gravidez, podendo chegar até eclâmpsia, etc. E depois a mulher, depois da gravidez, volta à pressão normal. Tá. É importante que essa mulher tenha um controle e que quando ela for engravidar de novo, ela também tome um cuidado. Entendi. O indivíduo, quando é muito obeso, às vezes o ganho de peso muito rápido faz com que a pressão dele suba um pouquinho. Geralmente são pessoas que têm um pouco de tendência da pressão. Mas às vezes quando você cai bastante o peso, volta ao normal, A pressão pode diminuir? às vezes ela regula. Tá. Alguns problemas, como é que diz, hormonais podem causar também alterações da pressão. Uso de alguns medicamentos, por exemplo, os corticoides, eles podem subir a pressão. Então, às vezes, a pessoa toma corticoide para uma determinada doença por um período e a pressão sobe um pouco. Depois, quando tira o medicamento, volta ao normal. Entendi. Essas são condições, assim, de exclusão. Tá. A grande maioria, quando é hipertenso e fez o diagnóstico, para fazer o diagnóstico, às vezes você precisa medir 1, 2, 3 vezes, voltar no consultório, quer dizer, tem uma série de coisas para você Não dá para fechar o medir numa diagnóstico. única vez, né? Fechou o diagnóstico de hipertenso, vai ser hipertenso, ponto. Tá. Vai ter que tratar. Tá. Entrou com uma medicação, vai ser essa? Não sei, pode ser que você precise trocar. Entendi. Mas o maior Abandonar. perigo é o maior perigo. A pessoa fica tomando remédio, a pressão fica quieta lá. Aí ele mede, está 12 por 8, 12 por 7, 13 por 8, ele fala, está tratado. Ele tira, aumenta o risco de AVC, de infarto na retirada. Olha que interessante. Então É perigoso. Muito. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso. Tem que ter o diagnóstico. Se for diagnosticado que tem hipertensão, tem que ter essa seriedade de usar a medicação e não pode abandonar no meio, né, achando que a pressão tá tudo bem e depois a pressão volta a subir. Vamos para a próxima, que eu tenho uma lista aqui, ó. Quer ver? A próxima. É verdade que problemas cardiovasculares podem ocorrer em qualquer idade. Então, assim, estou lá nos meus 20, 25 anos, posso ter algum problema cardiovascular? Pode. É? Os problemas mudam, né? Eu até brinco, as pessoas têm coração da hora que nasce até a hora que morre. Então, ele pode ficar doente em qualquer momento. Criança pode ter problema. Tá. Quer dizer, pode nascer com problema, pode ter problema na primeira infância e na vida jovem. Então, por exemplo, após um problema de garganta não bem tratado, essa bactéria da garganta pode alojar no coração e causar uma endocardite ou uma febre reumática, que é muito comum no nosso meio ainda, principalmente na população mais carente. Ou seja, sério. Muito sério, por tratar inadequadamente muitas vezes. Na fase de adolescência, uma das grandes coisas que eu acho que a gente tem que falar é o uso de drogas. Então, a cocaína... Aumenta, então, os problemas cardiovasculares? A cocaína é uma das causas de infarto em jovem. Olha só. Então, nós já tivemos casos que atendemos no hospital de jovens de 18, 19, 20 anos que chegaram com infarto, alguns até faleceram por causa da cocaína, uma dose de cocaína. Olha. Então, a cocaína causa isso, as outras drogas ilícitas e mesmo o álcool, ele pode provocar também efeitos deletérios ao coração. O álcool, que atinge muito o jovem, eu estou tentando aumentar a idade da pessoa, então o álcool, ele pode levar a uma disfunção do coração, o coração dilatar, isso, aquele uso crônico do álcool, né? Por uma queda principalmente da vitamina B. E isso causa corações dilatados, etc., com problemas sérios. Então, se a pessoa já tem uma tendência genética a ter problemas cardiovasculares, se for alcoólatra, enfim, ou se beber todo dia tiver péssimos hábitos, isso pode piorar. Pode piorar, mas ela pode ter problema mesmo não tendo a predisposição genética. A predisposição genética. Tá? Só pela agressão do álcool. Entendi. Em toda essa fase, quer dizer, tudo que você usa
sem controle, pode afetar o coração. Então, uma droga, eu digo, um medicamento usado inadequadamente, como a gente disse, o corticoide pode subir a pressão, ele pode fazer mal para o coração, qualquer remédio. Entendi. Quando chega na vida adulta mesmo, aí vem os problemas, os riscos de infarto, né, de todas as complicações que a gente fala toda hora, né? E conforme vai ficando mais velho, tem os problemas de válvula, de calcificação, etc. Então, em toda a fase, hoje a gente vem trabalhando muito com saúde cardiovascular e a gente está querendo atingir desde a criança na hora que nasce até a hora que vai morrer, se Deus quiser, depois de 100 anos. Olha só, se Deus quiser, doutor. Que coisa boa, né? Poder pensar assim, quero viver muito, quero viver mais de 100 anos e com saúde, que isso é o mais importante. Exatamente. Vamos para a próxima perguntinha, que essa também é muito boa. É verdade que mulheres apresentam problemas cardíacos na mesma proporção do que os homens? Depende. Depende da fase, depende da idade, depende do momento. Tá. Mulheres jovens e que não tenham nenhuma desse uso de drogas, etc., que a gente comentou há pouco, elas têm um risco menor que dos homens, tá? Hoje, a gente já falou algumas vezes nesse programa e em outros, infelizmente tem subido um pouco a incidência de doenças cardiovasculares em mulheres pelo uso do cigarro, por alimentação inadequada, por maior estresse, etc. Sedentarismo também é Exatamente. complicado, né? No entanto, na fase que você está, e que muitas mulheres estão na fase produtiva ainda, a mulher ainda tem um risco um pouquinho menor que o do homem, se comparado, mesmo que tenha uma vida igual, mesmo que fume igual, etc., ela tem um risco um pouquinho menor. Os teus hormônios protegem um pouquinho. Conforme a mulher chega na menopausa, o risco vai aumentando e na fase mais adiantada, em algumas patologias é até um pouco mais alta que do homem. Olha só. Então, depende da fase da mulher, pode ser maior ou menor. Ou menor. Agora, a gente pode colocar aqui como fatores de risco cigarro, sedentarismo, não fazer atividade física, alimentação inadequada, a obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alterado. Olha só, gente, é uma listinha aqui. O estresse. O estresse mais também. ou menos isso. E 3 fatores que a gente não muda. Idade, família e gênero, se é homem ou mulher. Então, Entendi. esses 3 não mudam. Então, a gente tem que fazer a nossa parte com os que a gente pode mudar, né, doutor? Exatamente. Chegou uma pergunta aqui muito bacana no Twitter da Bruna Rodrigues. Bruninha, um beijo pra você. É possível ter sinais de infarto dias antes dele acontecer ou ele vai ser instantâneo, é na hora e aí não tem jeito? Aliás, excelente pergunta dela. A maior parte dos pacientes que têm um infarto, o infarto é uma coisa súbita, né? Por isso que ele chama infarto agudo do miocárdio. O agudo quer dizer súbito. Tá? Agora, na maior parte dos pacientes, nós temos avisos, vamos dizer assim, que a gente chama de ameaça de infarto, mas cientificamente é chamado de angina. Então, são dores no peito, ou cansaço, ou mal-estar, geralmente relacionado a esforço ou estresse, mas pode ter em repouso. Às vezes a pessoa acorda à noite com cansaço, com dor no peito, alguma coisa, daqui a pouco passa, ela acha que não é nada. Geralmente são sinais que precedem o infarto. Olha só, gente, que interessante. E eu acho assim, além de tudo, a pessoa notou que tem alguma coisa estranha, ela tem que procurar um médico. O médico consegue diagnosticar, perceber que ela pode infartar com esses sintomas alguns dias antes? Olha, Carol, a gente fala assim que dor torácica, que é o principal sintoma, tem um monte de fator, de causas possíveis para dor torácica. Agora, todo cardiologista pensa assim, dor acima do umbigo é sinal de perigo. Qualquer dor ou mal-estar na região do tórax, ou sudorese, ou alguma coisa que saiu do equilíbrio da pessoa. Estranha, né? É imperativo que você procure até descartar totalmente. Entendi. Entende? Principalmente em pacientes de risco. Então, por isso que é importante, como você falou, quais são os fatores de risco. Quando chega paciente no consultório, a primeira coisa, a gente põe ela na frente e começa a enumerar os riscos todos. Então, você fala, tem maior, menor ou risco moderado. A partir daí, você pega os sintomas. É fundamental, não dá para você ir no médico e ele só pedir exame. Ele tem que conversar.
Entendi. E é na conversa que a gente percebe muitas vezes. Então, muitos diagnósticos você faz no bate-papo. Você começa a falar, você fala, puxa, tem cara de leão, tem juba de leão, deve ser leão. Entendi, Entendeu? entendi. E aí os exames são só para confirmar ou afastar aquilo que você está pensando. Entendi. Então, a relação médico-paciente é fundamental para isso. Muito bom. Eu vou fazer uma perguntinha que chegou aqui da Nice. Nice, um beijo para você. Ela diz o seguinte: minha mãe fez uma cirurgia de coração no dia 24 de julho e ela apresenta um quadro de derrame pleural. Ela pergunta se isso é normal. Por um tempo é. O que acontece? Provavelmente a cirurgia que ela fez deve ter sido ponte de safena. E quando você faz a cirurgia cardíaca, você abre o tórax, expõe não só o coração, mas o pulmão também que está do lado. Tá. Faz toda a cirurgia. A camada que recobre o pulmão chama pleura. Nós temos duas camadas de pleura, uma grudada no pulmão, outra grudada no tórax, para que o pulmão não tenha atrito. Né? Nessa camada, acaba sofrendo um pouquinho de inflamação pela manipulação que teve do pulmão. Entendi. Então, acumula um pouco de líquido aí, que é o que a gente chama de derrame. Não é aquele derrame do cérebro que todo mundo fala. Tá. Esse derrame líquido mesmo. É líquido ali. Acúmulo de líquido na pleura, onde normalmente tem só muito pouco líquido só para não ter atrito. Entendi. Então, acumula líquido mesmo, 300, 400, 500 ml, 1 litro, quer dizer, depende do que acumula. Nos primeiros momentos da cirurgia, dentro dos primeiros dias, é normal e geralmente isso é absorvido. Pelo organismo. Já faz 2 meses da cirurgia. Então, vale a pena retornar no médico para ver se ainda tem o derrame pleural. Tá. Se tiver, para ele ver se precisa tratar de alguma forma para que isso desapareça. É possível tratar, então? É possível. Ou, de repente, fazer essa absorção, punção, retirando esse líquido. A gente sempre tenta evitar qualquer coisa assim para não agredir mais. Entendi. Mas às vezes precisa também. Às vezes é necessário. Às vezes precisa. Então ficou aí a resposta para Nice. Eu só posso agradecer mais uma vez, doutor Hélio Castelo. Ficaríamos conversando aqui muito, chegaram várias perguntas. O Mar acabou de me passar que tá bombando a pauta, chegando várias perguntas, a audiência tá bombando, mas nosso tempo acabou, não acredito. Volta, doutor. Volta, vamos continuar quando falando quiser. dessas verdades, porque isso é fundamental, é uma orientação muito bacana, que ainda bem que a gente pode passar isso no Você Bonito e ter convidados como o doutor Hélio, que passam numa boa. Qualquer coisa, mande a pergunta pra gente que a gente responde. Pode mandar para vocês? Então a gente vai mandar algumas perguntas que chegaram para o doutor Hélio, para que eles possam responder. Obrigada pela sua participação. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, tem o site que é o www.grupoangiocardio.com.br, grupoangiocardio.com.br. Agradeço ao doutor Hélio Castelo, que é diretor clínico e cardiologista. Te espero, doutor. Volte logo, foi muito bacana. Até a próxima. Tchau. Obrigada.